Vamos lá. É parte 2 de vetores, tá? Agora, não deixe de assistir a parte 1, tá? Fica ligado aqui no cantinho, tá? Porque vai aparecer para você esse linkzinho para você poder clicar e assistir a parte 1. Não assista a parte 2 sem assistir a parte 1, tá? Olha só, eu coloquei aqui casos particulares só para você ter uma ideia que essa regra do paralelogramo, ela é uma regra geral, tá? Ela vai poder ser utilizada em todos os casos. Então, só para exemplificar, tá? Eu coloquei aqui uma situação, um vetor A, um vetor B, formando novamente um ângulo genérico θ. Então, o vetor soma, está aqui, regra do paralelogramo, conforme na aula 1 de vetor. E eu coloquei aqui a situação de 0 graus. 0 graus, como eu fiz até com as mãos, né? Olha aqui, ó. A e B, 0 graus, tá? Então, na situação de 0 graus, eu vou pegar o tamanho de A, o tamanho de B e vou somar. Então, se aqui mede 3, aqui mede 4, 3 mais 4, 7. Simples. Nós chamamos esse caso de vetores colineares. Eles estão sobre uma mesma linha. Então, repare que esse 0 graus aqui, cosseno de 0 é 1. Se eu for lá na formulinha da aula 1 e colocar esse cosseno de 0, 1, tem até como demonstrar. Mas também, como avisei, essa parte de demonstração a gente vai fazer mais detalhadamente no futuro, tá? Então, um outro caso, ó, quando o ângulo for 90 graus. Ângulo 90 graus, está aqui, ó, o ângulo entre A e B, 90 graus. Então, ó, está aqui, ó, regra do paralelogramo, tracei aqui, ó, paralelogramo. Então, tem o meu vetor soma. Se você observar, eu construí aqui um triângulo retângulo. E quando eu faço o ângulo de 90, cosseno de 90 é 0. Se eu for voltar lá na formulinha da aula 1, colocando cosseno de 90 é 0, eu vou chegar a essa fórmula aqui, ó. Que aqui, ó, é mais 2AB cosseno θ. Cosseno de 90 é 0, vezes 2AB dá 0, vai sobrar isso aqui. O que é isso aqui? Teorema de Pitágoras. Muito usado na física, teorema de Pitágoras. Olha aqui, quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Olha aqui, ó, hipotenusa S, cateto A, cateto B, ó. Tá? Quem são? A cateto A é o tamanho do vetor A, cateto B é o tamanho do vetor B e a hipotenusa S é o tamanho do vetor soma. Então, teorema de Pitágoras. Aqui também, ó. Peguei aqui, vou fazer um exemplo só para vetor diferença. Tá? Então, vetor diferença. Fiz ao contrário, só para você perceber. Ó. Botei ele apontando para o B. Então, o vetor diferença aponta para quem vem primeiro na conta. Então, esse aqui é o B menos A. Se ele apontasse para lá, seria A menos B. Nesse caso aqui é o B menos A. Tá? Então, olha aqui. Ó. Esse vetor aqui, o tamanho dele, como está aqui, ó. Ó, o tamanho dele, o tamanho desse vetor mede T, desse vetor mede A e desse vetor mede B. Aí eu peguei um caso, né, do vetor, do ângulo entre os vetores fazendo 90 graus. Então, de novo, eu construí, né, um ângulo reto entre os vetores e o vetor diferença vai ser a hipotenusa. Triângulo retângulo, novamente. A hipotenusa. Então, de novo, eu tenho aqui teorema de Pitágoras. A hipotenusa é D, cateto A, cateto B. Então, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Tá? Então, ó, presta muito atenção nesse detalhe. Quando o ângulo for 90 graus, né, o vetor soma, bem como o vetor diferença, a formulinha deles se resume ao teorema de Pitágoras. Tudo bem? Nós vamos fazer exercício, vai ficar mais claro ainda para vocês, tá? Agora, o detalhe é, se aqui fosse 3 e aqui fosse 4, o tamanho de A fosse 3 e o tamanho de A fosse 4, aqui ficaria, ó, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Então, olha que interessante. Esse cara mede 3, esse cara mede 4 e o vetor soma, que é esse cara aqui, vai medir 5. Diferente, né?
de 3 mais 4, 7. Aqui o 3 mais 4 vai dar 5. Tá? Então, dependendo do ângulo, esse número vai variar com certeza. Só no caso colinear que a coisa vai ser simples. Nesse caso aqui, são vetores coplanares. Eles definem um plano entre si. Tá? Bom, vamos a uma situação bem importante para toda a física, mas antes disso eu queria só chamar a atenção aqui. Presta bastante atenção nesse caso aqui. Quem é o vetor diferença? Tá? Presta atenção, que eu vou usar bastante isso na cinemática vetorial. Esquece isso não, dá ênfase nisso aqui, tá? Na cinemática vetorial, o vetor diferença vai ser muito usado. Tá? Agora, no restante da física, que é teu calo, aí é isso aqui. Tá? E eu vou ensinar um bizu para vocês, né? um truquezinho para você não esquecer. Tá? Repare que eu tenho um vetor aqui, V, e eu quero decompor esse vetor nas suas componentes perpendiculares entre si. Então eu tenho uma componente aqui que eu poderia chamar essa componente de componente Vx. Essa componente aqui que eu poderia chamar de componente Vy. Bom, pela regra do paralelogramo, Vy mais Vx dá V. Então, ó, Vx mais Vy vai ser igual a V. Lembrando que isso aqui é uma soma vetorial. Acabamos de ver aqui atrás. Tá? Isso aqui não quer dizer que 5 mais 8 vai dar 13. Não. Não quer dizer não. Tá? Eu tenho que ver qual o ângulo que se forma entre os vetores. Nesse caso aqui, as componentes formam um ângulo de 90 graus. Então eu também posso ter essa relação, já que eu já sei que aqui forma um ângulo de 90 graus, tem um triângulo retângulo, então eu também posso usar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa, V ao quadrado, é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Beleza. Estou aplicando aqui o teorema de Pitágoras. Agora, o mais importante é, toda vez que eu tenho um vetor que ele é oblíquo, ou seja, inclinado em relação a eixos perpendiculares, a física adora eixos perpendiculares, onde uma direção está na direção do movimento e a outra direção na direção perpendicular ao movimento. Olha o truque. A componente que está coladinha com o vetor, então o vetor é V, essa componente é V cosseno θ. Cosseno θ, cosseno de colado. E essa componente que está sem o ângulo em evidência é o vetor V sem o ângulo seno θ. S é de separado, sem o ângulo. Então fica fácil. Vetor V. Θ está aqui. V cosseno. Sem θ, V seno. Cuidado, tem aluno que só bota cosseno. É V cosseno. É V seno. Exemplo. Vetor P. O que está coladinho com θ é o famoso P cosseno θ. O que está separadinho, sem o ângulo θ, é o P seno θ. Não tem como ter dúvida, tá ok? Presta atenção nisso, guarda isso. Está coladinho, é o vetor cosseno. Está separadinho, é o vetor seno. Gostou? Curte o canal, ativa o sininho e continua com a gente, porque essa aí é só a aula inicial para a gente começar a cinemática vetorial. Até a próxima.